A paz do Senhor Jesus, Deus te dê uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Vamos adorar ao Senhor, glorificar o seu santo nome, receber dele uma palavra de instrução, uma palavra de ânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ou até mesmo uma palavra também de exortação, porque a palavra do Senhor vem dizer que a palavra dele é fonte de águas vivas e nós precisamos dessa fonte, desse alimento. Louvado seja Deus, e por isso eu vim te convidar a adorar, a meditar na palavra do Senhor, que é viva, que é poderosa e que não volta vazia. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela vai encontrar um lugar exato aí no seu coração. Deus te abençoe poderosamente. É sempre um motivo de alegria compartilhar com você uma palavra que os céus colocam no meu coração. Por isso, vamos meditar e assim, louvado seja Deus, nos alimentarmos dessa presença soberana do Senhor Jesus. Aleluia. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, mas sei que eu posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem minha provisão. O meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem o socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Eu olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Eu tenho certeza que você também olha para o alto em todos os momentos, em todas as situações. O Espírito Santo quer que nós venhamos a estar sempre, louvado seja Deus, olhando para o alto, olhando para o autor e consumador de todas as coisas. Grande é o Senhor. Em Deus eu posso confiar, no Senhor eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, eu sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem minha provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem o socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Ouça aí, e quando a tua força se esgotar e tudo em ti desmoronar, então olhe para o alto e confie no seu amor. E quando o vento então soprar, no Senhor você vai se firmar e vai olhar para Ele na promessa que fez a ti. Oh, aleluia! Glória, glória, glória a Jesus. Continue olhando e olhe para o alto, de onde vem o socorro, porque é firme na rocha que você terá vitória. Olhe para o céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és o meu Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus, Ele está preparando um lindo testemunho para você contar
na sua presença e glorificar o nome dele, porque está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E eu tenho certeza que tudo contribui para o teu bem, para o bem da tua casa, para o teu fortalecimento, para o teu crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que assim nós possamos entender o quanto a vontade do Senhor ele é boa, o quanto Deus ele nos surpreende, o quanto Deus ele é poderoso para fazer o infinitamente mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele tem paz, Deus ele tem o extraordinário, Deus ele tem o infinitamente mais para aquele que crê, para aquele que entende, para aquele que é fiel ao Senhor, para aquele que obedece. A palavra do Senhor vem dizer que ele é bom e que ele ouve. Louvado seja Deus. Ali, a Bíblia diz que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então, é a oração, louvado seja Deus, de qualquer um? Não. Mas é aquele que vive de forma justa, de forma honesta, que busca o nome do Senhor Jesus. Engrandecido e glorificado seja Ele, a todo tempo, a todo momento, porque em tudo Ele tem cuidado de nós, em tudo Ele tem sido e Ele é um Pai fiel e poderoso na minha e na sua vida. E eu louvo a Deus pela sua presença aí do outro lado, porque eu creio que Deus ele te sustentou até aqui, assim como Ele também me sustentou. Por isso eu quero agradecer ao Senhor pela nossa vida, por mais este dia que se passou, por essa semana. Louvado seja Deus por mais este mês, o último mês aí do ano. E eu quero louvar a Deus porque Deus ele nos sustentou todo o ano. Grandes foram as investidas do adversário. Louvado seja Deus, mas Deus ele quebrou o arco do forte, despedaçou a lança, queimou os carros e os cavaleiros no fogo e nos fez escapar e assim nos deu vitória. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o Deus que eu tenho certeza que você confia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Fique à vontade por aqui, esse é um local que o Senhor preparou e reservou para que assim, louvado seja Deus, nós pudéssemos aqui buscar um pouquinho a mais do Senhor, tirar um tempo aí, dedicar um tempo para Ele. Louvado seja Deus, porque Ele tem feito maravilhas e continuará fazendo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá no livro de 1 Samuel. Eu gostaria de compartilhar com você algo poderoso que Deus me entregou. E aqui eu quero exaltar o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive e Ele tem cuidado de nós. Será que você pode repetir aí? Ele vive, Ele reina e Ele vive e Ele tem cuidado de nós. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, verso de número 4, nós vamos fazer a leitura que diz assim a palavra do Senhor Jesus. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porção à sua mulher Penina e a todos os filhos dela, mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente. Em algumas versões bíblicas tem dizendo a irritava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em outras traduções bíblicas tem dizendo aí, louvado seja Deus, que ela competia. Grande é o nome do Senhor Jesus. E diz assim: isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres uma atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada.
Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. E eu glorifico a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A palavra do Senhor vem falar aqui nesse livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, a respeito da família de Samuel. Mas a Bíblia começa a narrar a história antes mesmo de Samuel chegar no contexto. A Bíblia nos diz que todos os anos a família de Samuel, eles subiam à cidade de Ramá, ali onde estava o tabernáculo da aliança, onde a arca que simbolizava a presença de Deus ficava, aleluia, ali no templo, no tabernáculo. E a Bíblia diz que lá naquele tempo existia um sacerdote por nome de Eli, e que os filhos de Eli também exerciam ali o ofício por nome de Ofni e Finéias. A Bíblia nos diz que todos os anos Eucana, ele subia a esse tabernáculo, a esse templo, a essa cidade, louvado seja Deus, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Sacrifício de gratidão, louvado seja Deus, sacrifício para que Deus perdoasse provavelmente os pecados. A Bíblia vem falar que quando ele subia, glória a Jesus, Eucana, ele dava para Penina, uma das suas esposas, e para o filho de Penina, uma porção. Mas a Bíblia vem dizer que para Ana ele dava uma porção dupla porque ele a amava. Mas a Bíblia relata que apesar de que Eucana amava, havia algo, louvado seja Deus, que estava faltando ali na vida de Ana. Havia algo que Ana, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não tinha. E a Bíblia vem relatar que porque a Ana não tinha algo, alguém a ameaçava, alguém a humilhava, alguém debochava, alguém desdenhava daquela situação pela qual Ana passava. Nos diz a palavra que Ana, ela era amada por Eucana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o contexto aqui vem falar a respeito, louvado seja Deus, de mim e de você para com o Senhor. Porque a palavra do Senhor vem dizer que Cristo é o noivo e nós somos a noiva do Senhor. A igreja do Senhor é a noiva de Cristo. Então, nós vamos entender que Deus, Ele me ama, Ele te ama, mas muitas das vezes o fato de Deus me amar, o fato de Deus te amar, louvado seja Deus, não significa que não vai faltar algo na minha e na sua vida. Eu não sei, possa ser que esteja faltando algo. Aqui no contexto de Ana estava faltando ali, ela tinha o desejo no seu coração de ter um filho. Quem sabe muitas das vezes você tem um desejo de ter algo. Quem sabe muitas das vezes você tem um desejo de alcançar algo. E quem sabe está faltando isso aí no seu contexto. Nos diz a palavra que Eucana, ele pergunta para Ana, louvado seja Deus. Olha só, e diz assim, louvado seja Deus. Por que está chorando? Por que não come? Por que você está triste? A Bíblia vem dizer que Eucana faz 3 perguntas aqui a Ana. Louvado seja Deus, no versículo de número 8, nós vamos ver essas perguntas e ele diz assim: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E muitas das vezes as pessoas olham, quem sabe até para a sua vida, até para o seu contexto e diz, mas não tem por que se entristecer, não tem por que chorar, não tem por que ficar batida em algum momento. Mas Deus, que conhece o seu coração, Deus que conhece a sua vivência, Deus que conhece o seu deitar e o seu levantar, Ele sabe. Nos diz a palavra que eles ofereceram um sacrifício, louvado seja Deus, e diz assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos. E aqui eu quero parar nesse versículo de número 11 que diz assim: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação da tua serva. Nos diz a palavra que Ana, ela se levanta, ela vai orar e ela diz assim para Deus: ó Senhor dos exércitos. Nos diz a palavra que Deus, Ele se manifesta na Bíblia de várias formas.
E uma das formas pela qual Deus se manifesta é Yahvé Sabaoth, que significa Senhor dos Exércitos no hebraico. Nos diz a palavra que Ana, ela clama por esse Senhor dos Exércitos, quando ela vai orar. E algo me chama a atenção, porque a Bíblia vem dizer que Deus tinha cerrado a madre de Ana pelo que ela era estéril. Mas nos diz a palavra que Deus ele se manifesta por intermédio também da cura, mas Deus é chamado de Yahvé, louvado seja Deus, Jireh. Glória a Jesus, que significa Deus que cura. Mas quando Ana ela vai clamar, ela não clama pelo Deus que cura, ela clama pelo Senhor dos Exércitos. E isso me chama a atenção porque se Ana ela clama pelo Senhor dos Exércitos, ela conhecia as formas pelas quais Deus ele era chamado. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Kadosh, Jeová Nissi, Jeová Elohim, Jeová Tsidkenu. Mas a Bíblia vem dizer que ela chama por um nome específico. Ela chama Senhor dos Exércitos. E aqui, algo me chama a atenção. Porque, embora a causa de Ana fosse algo voltado para o lado da saúde, ela não chama pelo Jeová Rafá. Ela chama pelo Senhor dos Exércitos. Ela chama por aquele que resolve batalhas. Então logo eu venho entender que o que Ana estava passando era uma batalha. Logo nós venhamos entender que o que Ana estava passando não era algo de ordem na saúde, apenas na saúde, mas era algo espiritualmente falando. E então ela diz assim: glória a Jesus. Com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos. E todas as vezes que o Senhor dos Exércitos aparece na Bíblia, ele não perde batalha. Todas as vezes que o Senhor dos Exércitos ele se levanta, é por isso que a Bíblia vem dizer que ele vai na frente como general de guerra. Na frente de quem? Do seu exército. Quem é o exército? A igreja do Senhor. A Bíblia vem dizer que ele vai na minha frente e na sua. Ele é o Senhor dos Exércitos. E aqui eu gostaria de, com essa explicação, trazer algo que o Senhor trouxe ao meu coração em um tempo atrás. Quando nós falamos Senhor dos Exércitos, eu gostaria de que você pensasse aí no nosso território humanamente falando. Nós temos aqui a organização, louvado seja Deus, que cuida da segurança, glória a Jesus, municipal, estadual. E cada um, louvado seja Deus, tem a sua área específica. Nós temos pessoas da área da segurança, louvado seja Deus, de várias nomenclaturas. Nós temos aí pessoas que cuidam da guarda da prefeitura, nós temos policiais de vários, louvado seja Deus, escalões, né? Que normalmente, louvado seja Deus, existem várias áreas. E Deus está dizendo que ele também no céu, ele tem os seus exércitos. Nós vamos ver lá quando, louvado seja Deus, Gabriel, ele sai com as boas novas, glória a Jesus, para responder Daniel. E a Bíblia diz que Gabriel ele não pôde passar pelo que o príncipe da Pérsia se levantou. E Deus envia o arcanjo Miguel. Então nós vamos ver que existe aí, louvado seja Deus, uma classificação do exército do Senhor Jesus. E eu acho interessante que Ana ela poderia clamar pelo Deus que cura, ela poderia clamar pelo Deus que se manifesta ali, louvado seja Deus, com milagres, mas ela clama por esse Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque logo no início da palavra nós vamos ver que ali também existia uma perseguição. Nós vamos ver que ali existia uma pirraça, nós vamos ver que ali existia uma afronta, que ali existia uma zombaria. A Bíblia vem dizer que todos os anos, né, Ana ela era ali pirraçada por uma moça chamada Penina. E nos diz a palavra que Ana, então, ela coloca diante do altar do Senhor e ela faz a petição mediante ao que ela quer. E ela diz: Senhor dos Exércitos, se levante. E Deus vem dizer para mim e para você que ele continua sendo o mesmo. Que ele não muda. Que ele é imutável. Imutável é algo que não pode mudar.
Deus, ele não muda. Deus não é como eu e você, que muitas das vezes acordamos ali com toda energia. Tem dia que nós acordamos mais cansados. Tem dias, louvado seja Deus, que nós acordamos mais animados. Não, Deus, ele não muda. Deus, ele não muda, louvado seja Deus, com você como algumas pessoas mudam. Não, Deus, ele é imutável. E Deus está dizendo que o mesmo Deus que se manifestou na história de Ana, nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ana, ela faz uma oração e ele invoca o Senhor dos Exércitos. E Deus vem dizer para mim, para você, que é necessário nós entendermos quem é o Senhor, as formas pelas quais Deus se manifestou e se manifesta, para que nós possamos chamar de acordo à nossa situação. Eu acho interessante que a Bíblia vem dizer que Ana era estéril. Logo isso aqui vem tratar pro lado da saúde, mas Ana, ela invoca o Senhor dos Exércitos. E eu entendo que ali existia uma batalha espiritual. Ali existia algo que estava travado e que precisava ser destravado. Então ela clama, Senhor dos Exércitos. Aí ela diz assim, ouve a minha oração, e se atentares para a humilhação da tua serva, eu irei consagrar aquilo que o Senhor me deu a ti. Eu acho interessante que quando Deus, ele cumpre a promessa, louvado seja Deus, a Bíblia vem dizer que Eucana e Penina, eles sobem mais uma vez, algumas vezes, para sacrificar o Senhor, e Ana não vai, porque Ana, ela diz que ela vai desmamar o menino primeiro, para então entregar ao Senhor. Mas a Bíblia vem dizer que quando chega o tempo, ela leva para o Senhor não apenas um menino, ela leva para o Senhor não apenas aquilo que ela prometeu, ela leva para o Senhor não apenas aquilo o que Deus deu, mas ela leva para o Senhor, louvado seja Deus, e diz assim, glória a Deus. Versículo de número 22. Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido, faça o que me parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa, criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levantou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Não diz a palavra que ela sobe ali ao local do pedido e ela não leva apenas aquilo que ela recebeu. E algo interessante aqui vem como uma instrução para mim e para você. Porque muitas das vezes nós pedimos as coisas ao Senhor e nós precisamos voltar ao seu altar para agradecer. Nós precisamos voltar ao local aonde o milagre foi gerado. Samuel, ele foi gerado, louvado seja Deus, no altar. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ana subiu a Ramá, ali onde estava o tabernáculo do Senhor. E a Bíblia diz que Deus liberou uma palavra sobre a vida de Ana por intermédio da vida de Eli. O milagre de Ana foi gerado pela palavra que saiu da boca do profeta. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ana, ela sai daquele local de posse da palavra que foi liberada. Então, Samuel, ele foi gerado pela palavra que saiu da boca de Deus por intermédio da boca do profeta. E ela volta lá no mesmo lugar para devolver, para apresentar e dizer, está aqui, Senhor. É necessário nós reconhecermos tudo aquilo que Deus nos dá. Tudo aquilo que um dia a gente pediu em oração e Deus respondeu. Nos diz a palavra que teve um tempo para que Ana voltasse àquele lugar, mas ela não deixou de ir. E é interessante que ela não leva apenas Samuel, ela leva uma oferta. Ela sacrifica. A Bíblia diz que ela leva um boi de 3 anos. E aqui, nesse contexto, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, que provavelmente era a idade de Samuel. Sabe por quê? Porque eu imagino que quando Samuel nasceu, ela deve ter separado o boi, que também deve ter nascido na mesma época, já para sacrificar ao Senhor. E enquanto Samuel ia crescendo, a oferta também ia crescendo.
E Deus está dizendo que Ele é o Deus que quando Ele dá um milagre, aleluia, Ele também faz com que haja crescimento. Está escrito que Ana, ela pegou Samuel, mas ela não levou apenas o que ela pediu. Ela levou a mais. Porque Ana entendeu que ela foi atendida. Ana entendeu que o que ela colocou diante de Deus no altar, Deus respondeu. Nos diz a palavra que ela chama Senhor dos Exércitos. Ela não chama Jeová Rafa, o Deus que curava. Ela chamou o Senhor de batalhas. Ela chamou o Senhor que se levanta em meio à guerra. Ela chamou o Senhor, louvado seja Deus, que vai na frente da peleja. Porque a palavra do Senhor vem dizer que nós não pelejamos só, o Senhor pelejará por nós. Está escrito que Ana, ela pediu e ela recebeu. Porque ela diz assim, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva. Olha o que Ana está dizendo, se tu deres atenção. Ana não está dizendo: ó Senhor dos Exércitos, dê atenção aí ao que eu estou passando, não. Ela está dizendo: se tu. O porquê que ela fala se tu? Porque ela entende que se for da vontade de Deus, Ele vai fazer. Que se for o querer de Deus, Ele vai efetuar. Ela entende que não é o querer dela, ela entende que não é da forma dela, mas ela diz se. E o se aqui nesse contexto está dizendo: se tu deres atenção à humilhação da tua serva, ela está dizendo se tu. Ou seja, ela não está dizendo é para o Senhor fazer isso aqui porque eu quero que o Senhor faça isso aqui. Não, ela está dizendo: se tu deres atenção à humilhação da tua serva, então eu o entregarei no teu altar. E Deus está dizendo que tudo aquilo que Ele me deu, tudo aquilo que Ele te deu, continua sendo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então entregue ao Senhor. Não tenha medo de perder, não tenha medo de entregar, não tenha medo de dizer: aqui, Senhor, está diante do teu altar. Porque tenha certeza que aquilo que nós entregamos nas mãos de Deus está bem cuidado. Nos diz a palavra que Ana entregou Samuel na casa do Senhor. E Deus está dizendo: entregue. Entregue o teu pedido, aquilo que você mais almeja. Louvado seja Deus, aquilo que você já alcançou no altar do Senhor. Ela chamou o Senhor dos Exércitos. E essa palavra falou grandemente ao meu coração, porque nós vamos ver na Bíblia Deus se manifestar como Deus justo, como o Senhor que é a nossa bandeira, que é o nosso resgatador. Lá no livro Louvado seja Deus de Ruth, Deus ele se manifesta como um Deus remidor, como um Deus que resgata. No livro de Êxodo, Deus se mostra como um Deus libertador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver no livro de Daniel Deus se manifestando como um Deus justo, como Jeová Tsidkenu. A palavra do Senhor vem dizer que Deus ele se manifesta ali na época de Josué, quando ele para o sol, quando ele detém a lua no vale de Ajalon. A palavra do Senhor vem dizer que Deus se manifesta como Deus de maravilhas e de sinais e de prodígios. Mas Ana, ela prefere chamar o Senhor dos Exércitos, porque está escrito: o Senhor dos Exércitos é o teu nome. E Ele tem um exército, louvado seja Deus, que Ele governa, que Ele lidera e que Ele diz: faz assim, e os anjos vêm, e os anjos descem, e os anjos executam aquilo que Deus está mandando. Você acha que quando algo chega na tua mão, chegou por acaso, chegou porque simplesmente, louvado seja Deus, você merecia, ou porque você se esforçou, ou porque é próprio mérito seu? Não. No reino espiritual, louvado seja Deus, Deus liberou, Deus enviou anjos, Deus enviou ajuda. A palavra está dizendo que Ana chamou o Senhor dos Exércitos. E é esse Senhor dos Exércitos que eu quero chamar para a tua causa impossível. Colocar diante do Senhor dos Exércitos aquilo que para você seria impossível. Está escrito que Ana estava estéril porque o próprio Senhor tinha cerrado a sua madre. Imagine só se alguém iria poder abrir.
Não tinha medicina da terra que iria poder abrir a madre de Ana, porque está escrito que o próprio Deus havia cerrado. Então ela diz, ela não chama pelo Deus que cerrou, porque o Deus que cerrou é o Deus Jeová Rafá, é o Deus que cura. Mas aí ela diz assim, eu não vou chamar o Deus que cura porque foi ele que cerrou, eu vou chamar o Deus dos exércitos. E aqui existe um grande mistério. Por quê? Porque Ana, ela poderia chamar um Deus que cura, mas na verdade, Ana não estava com uma enfermidade. Louvado seja Deus, grandioso é o nome do Senhor Jesus. O Senhor havia cerrado a sua madre, porque Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele queria oração. Deus, ele queria entrega. Deus, ele queria renúncia. E quando Ana, ela ora, ela entende que ela precisa buscar, e ela chama pelo Senhor dos exércitos, e da forma correta, porque não é apenas chamar, porque Deus, ele não é empregado nosso. Deus, ele é Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele faz se ele quiser, na hora que ele quer, quando. Louvado seja Deus. Nós estamos preparados, não é de qualquer maneira. Está escrito que Ana sofreu uma pirraça. Está escrito que Ana era provocada todos os anos. Eu acho interessante que a pessoa que provocava Ana, a pessoa que irritava Ana, louvado seja Deus, pelo que a Bíblia vem dizer que era uma provocação tão satânica, que Ana ficava sem comer, que Ana ficava, louvado seja Deus, a chorar, de tão irritada, de tão provocada que ela era, para você entender o nível da perturbação, humanamente falando. Mas a Bíblia vem dizer que Ana, ela olha para o alto. Ela olha para onde poderia vir o socorro. E o socorro de Ana veio do Senhor dos exércitos. E mais uma vez, eu vou declarar aqui, Yahvé Sabaó, Senhor dos exércitos é o seu nome. E é esse Senhor dos exércitos que nós vamos clamar agora, assim como Ana clamou. Querido Deus e amado Pai, queremos chamar o Senhor dos exércitos para as nossas causas impossíveis, para aquilo que nós não podemos fazer, para que o Senhor levante o teu exército de miríades de anjos, para que o Senhor nos cerque, para que o Senhor envie anjos onde nós não podemos ir, para que o Senhor quebre toda a pirraça, todo encanto, todo aquilo que pode ter sido feito nas ocultas, nas obras das trevas, tudo aquilo, meu Deus, que foge da nossa competência humanamente falando. Ó Deus amado, Deus querido, Ana invocou o Senhor dos exércitos porque ela precisava de um milagre. Ana precisava, meu Deus, de algo, louvado seja Deus, que Eucana não poderia dar. A palavra nos diz que Eucana perguntou para Ana: por que está chorando? Por que está triste? Por que você não come? Mas Eucana não entendia. Quem sabe muitas das vezes tem alguém aí do teu lado que não entende porque você chora. Tem alguém aí do teu lado que não entende, louvado seja Deus, porque você está triste. Mas Deus vem dizer que Ele entende. Deus vem dizer que Ele sabe. Deus que vem dizer que Ele compreende. E que Ele continua sendo o Senhor dos exércitos. E é por isso que eu quero invocar neste momento a palavra do Senhor que diz que Ele é o Senhor dos exércitos. A hora que Ele passe na nossa frente e possa resolver as nossas causas impossíveis, assim como Deus resolveu a causa impossível de Ana. E a palavra do Senhor vem dizer que Ana glorificou e apresentou o seu presente, apresentou o seu milagre no altar do Senhor. Ana voltou. Deus está dizendo aqui para você: quando o seu milagre chegar, volte para agradecer. Quando o seu milagre chegar, não seja ingrato. Quando o seu milagre chegar, louvado seja Deus. Não trate o milagre como qualquer coisa. Tem muita gente que recebe milagre, louvado seja Deus, da parte do Senhor Jesus, e esquece que aquilo ali foi gerado no altar. Esquece do tempo que orou para que Deus entregasse aquele milagre. E trata o milagre de qualquer jeito. Nos diz a palavra que Ana alimentou o milagre, louvado seja Deus, até desmamá-lo. Ana cuidou, Ana não entregou no altar do Senhor de qualquer jeito, não. Tem muitas pessoas que pedem o milagre ao Senhor, mas quando o milagre chega, trata de qualquer jeito, ou leva a presença do Senhor de qualquer jeito. E Deus está dizendo: é necessário cuidar daquilo que eu te entreguei.
Ana cuidou tão bem de Samuel que Deus disse assim, ó, eu vou dar mais. E se você continuar lendo a história, você vai ver que Ana gerou muito mais. Sabe por quê? Porque Ana cuidou daquilo que Deus tinha dado. Quando você cuida dos milagres, das bênçãos que Deus te deu, Deus ele vem dizer que ele tem mais. Deus ele vem dizer que não vai ficar somente em Samuel, não. Não vai ficar somente na primeira bênção, não. Não vai ficar somente naquilo que você pediu, não. Ana pediu Samuel, mas a palavra do Senhor vem dizer que Deus deu mais. Sabe por quê? Porque Ana soube cuidar. E Deus está dizendo que quando Ele dá algo para mim, para você, que eu e você não sabemos cuidar, como que Ele vai poder entregar outra coisa? Se você não está sabendo cuidar daquilo que Deus Ele deu. E muitas das vezes nós estamos pedindo outro milagre, quando o primeiro milagre nós não estamos cuidando. Quando o primeiro milagre, louvado seja Deus, Deus está dizendo, cuida mais, se dedica mais, valorize mais. Ana cuidou. E porque Ana cuidou, Deus entregou mais. Deus está dizendo que todo aquele que cuida daquilo que Ele entrega, Ele tem mais. Ana pediu um filho. Ela teve o que ela pediu? Teve. E aí, Deus observou como ela cuidou daquilo que ela pediu. E o que ela fez com aquilo que ela pediu. E aí, quando ela leva o filho, eu acho interessante que durante esse tempo, Ana ela poderia ter engravidado de novo. Mas somente depois que ela leva o menino à presença do Senhor, somente depois que ela entrega, é que ela gera de novo. E Deus está dizendo, entrega tudo a mim, que eu sou o que tenho mais. E agora eu venho entender porque ela chama o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Ele é o dono de toda a bênção. Ele é o Senhor que governa a bênção da cura. Os anjos, louvado seja Deus, ministradores de cura. Ele é aquele que libera, aquele que vai dar o livramento. E Ana, ela chama o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ela entende que ela não precisava apenas de cura. Ela precisava de uma quebra de uma maldição, de uma pirraça, de alguém que a perturbava, de alguém que a perseguia. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 1, que vem falar a respeito do nascimento de Samuel. Para um grande milagre chegar muitas das vezes, está escrito aqui que ela pede para que Deus dê atenção à humilhação que ela está passando. E Deus vem dizer que muitas das vezes, para um grande milagre chegar, é necessário passar-se pela humilhação. Ana sabia o quanto Samuel era precioso, o quanto Samuel, louvado seja Deus, era esperado. Por tudo aquilo que ela passou, e Deus vem dizer para você, tá difícil aí? Tem passado por humilhação aí? Tem passado por situações que nunca pensou em passar? Deus está dizendo para você, é porque grande é o que Ele tem para fazer. Está escrito que Samuel não foi qualquer pessoa. Samuel, além de profeta, foi sacerdote e foi juiz. Foi aquele que, quando Deus quis levantar um rei, foi ele que Deus mandou e ungir. Para você entender que a unção, louvado seja Deus, que Deus queria derramar sobre a vida de Davi, precisava de alguém também cheio da unção para que pudesse também colocar a mão, interceder e transferir unção. Talvez você esteja dizendo, mas a unção não vem de Deus? Vem, é claro que vem. Mas a palavra vem dizer lá no livro de Êxodo que quando Deus percebe que Moisés está cansado, Deus ele levanta 70. E Deus diz assim, por intermédio do que está em você, eu vou colocar neles. É do que está em quem? Em Moisés. Então Deus ele transfere unção, sim. O que está em mim, glória a Jesus, o que está em você. É por isso que é importante nós andarmos, louvado seja Deus, atentos e receber o que vem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente.
palavra 1 Samuel, capítulo de número 1. E Deus vai continuar falando grandemente ao seu coração. Medite nesta palavra. Se você sentiu a presença do Pai, do Filho e do Espírito, deixa teu like para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você aprova. Se também sentir do Senhor Jesus, compartilhe o vídeo e me ajude na obra missionária. E assim eu tenho certeza que os céus te retribuirá em nome do Senhor Jesus. O intuito do canal é levar a palavra do Senhor, é fazer com que alguém receba aquilo que de graça nos foi dado. Aquilo que Deus me entrega, eu tenho um enorme prazer de compartilhar, porque eu sei que vai edificar alguém. Que Deus ele continue te abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. E lembre-se que o Senhor dos Exércitos é o seu nome.